Olá, amados pastores, queridos amigos, companheiros aí de jornada. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. É muito bom estarmos aqui de volta para podermos partilhar um pouco mais da palavra de Deus, partilhar um pouco mais do que Deus tem para as nossas vidas. Então, há alguns dias atrás eu postei um vídeo falando sobre estruturar a igreja dentro do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, e também uma igreja com propósito. Comentei sobre planejamentos e eu disse que estaria gravando um outro vídeo para falar sobre esse tema. Eu disse como as igrejas acabam se organizando e esta forma de organização ela pode ser a mais diversa possível, né, para poder desenvolver uma gestão melhor dos recursos que essa igreja tem, que ela possui, tanto os recursos humanos, né, as pessoas, os líderes que ali estarão servindo nesta igreja, pastores, presbíteros, os líderes de pequeno grupo ou de escola dominical, tanto quanto a gestão dos recursos, a gestão de projetos. Então, enfim, é importante compreendermos a necessidade que as instituições religiosas, as igrejas, convenções, os presbitérios têm para poder desenvolver uma diversidade de ações em prol da pregação do reino de Deus. Então eu resolvi gravar esse vídeo, eu não sei como, que tamanho vai ficar, se vai ficar pequeno ou grande, mas resolvi para poder dar um pouco de sequência àquilo que eu já havia dito em vídeos anteriores. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre planejamento estratégico para igrejas e presbitérios, convenções, enfim, conselhos de igreja. Eu não sei como a sua denominação vai classificar ou vai nomear esse agrupamento de igrejas dentro de uma mesma denominação. Então, hoje, eu quero começar dizendo sobre algo que é importantíssimo entender acerca da organização gerencial da sua denominação, da sua igreja. É porque é o seguinte, quando nós falamos de igreja hoje, nós estamos falando de um organismo vivo, né, a qual Cristo é o cabeça, mas nós também estamos falando de uma organização. E dentro desses dois âmbitos, dessas duas dimensões, é importante salientar quais as diferenças entre elas e qual a forma mais fácil de lidar, ou a maneira mais bíblica de lidar com ambas, né? Quando nós falamos da igreja na dimensão espiritual, é claro que estamos falando da pregação, do discipulado, da mentoria, estamos falando da formação de novos líderes, estamos falando do pastoreio como um todo, do cuidado pastoral como um todo, cultos, as liturgias, como esse culto vai ser desenvolvido para a glória de Jesus, para a glória de Deus, ele precisa sempre ser o centro. E é o que nós estamos constantemente vivenciando na comunidade de fé. Uma igreja que tem um ensino bíblico, uma igreja que tem oração, adoração, louvor, que cumpre a sua missão na pregação do evangelho. Só que, às vezes, o que acontece é que os líderes eles não conseguem olhar a igreja como algo mais geral, algo mais global, onde existe, sim, toda esta dimensão, que é o que nós aprendemos, é a nossa razão de ser como igreja, mas existe a questão da organização. A igreja, como o corpo de Cristo, é esse organismo vivo, mas ela também é uma organização religiosa, uma organização, uma instituição, né, que vai estar tendo como missão, né, ali, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, porém, para que isso aconteça, precisa haver uma organização, uma estrutura organizacional que possa facilitar a pregação do evangelho, a expansão desse evangelho. E é por isso que dentro dessa instituição, do institucionalismo, nós teremos diretorias, né, presidente, vice-presidente da igreja. A gente costumeiramente ouvimos isso dentro, esse linguajar dentro das igrejas hoje, contemporânea. Nós temos livros de ata, onde se registra as decisões dessa diretoria. Nós temos hall de membro, onde se contabiliza quantos membros aquela igreja tem, para poder projetar
né, fazer uma projeção futura sobre o que vai fazer, o que precisa ser desenvolvido, com quantas pessoas a gente vai poder contar para poder desenvolver esse projeto, seja ele missionário, seja ele social. Livros caixas, onde você vai anotar ali as entradas e as saídas, as ofertas, dízimos, que isso faz parte dentro do contexto eclesiológico. Nós temos o CNPJ, que é a pessoa jurídica, a igreja, ela precisa estar formalizada, ela precisa ter esse CNPJ, a instituição, o presbitério, a convenção. Então, quando nós olhamos para esse outro aspecto, nós veremos que esta instituição, esta organização precisa estar pronta, né, para responder a Deus, como nós podemos ouvir na resposta de Jesus: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Então precisa estar bem juridicamente e resolvendo todas as questões burocráticas, podemos assim dizer. Então, quando nós olhamos para essas duas dimensões, nós vamos perceber que a igreja precisa estar estruturada para atender às demandas espirituais e ela precisa também estar estruturada para atender às demandas humanas, organizacionais. Então, quando falamos de planejamento, nós precisamos compreender que o planejamento precisa atender essas duas áreas. Nós precisamos planejar quanto à questão espiritual e planejar quanto à questão institucional. Eu não vou aqui entrar na discussão sobre, mas Deus, mas Deus aprova planejamentos, Deus aprova que nós usemos dessas ferramentas no reino dele. Eu não vou entrar no mérito, até porque nós, como liderança, sabemos que isso é totalmente bíblico. Nós vamos observar quando o Senhor vai dizer aquela parábola de quando alguém vai sair para um rei, vai sair para a guerra, primeiramente ele não toma conselho para saber se vai com 10 mil, se vai com 1000, não é isso? Então ninguém vai construir uma casa sem antes sentar e planejar. Então nós vamos entender durante a Bíblia Sagrada, em diversos textos, a importância de se planejar, a importância de criar uma estrutura estratégica para servir ao Senhor. Uma outra parábola que eu acho interessante é quando Jesus vai distribuir os talentos, e, aliás, quando ele fala, né, dessa parábola dos talentos, melhor dizendo, e aí aquele homem, né, aquele servo que recebeu um talento, ele ficou com medo de desenvolvê-lo ou de investir aquele talento e acabou enterrando, e na volta o Senhor vai dizer: por que você não entregou aos banqueiros? Por que você não criou uma situação de multiplicação? Por que você não desenvolveu algo para que pudesse multiplicar esse talento? Então, ele é tido como servo ruim e que seria punido por causa disso. Então, tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, nós precisamos multiplicar, nós precisamos potencializar, nós precisamos fazer com que aquilo alcance o seu real objetivo, o seu real propósito. E é por isso que eu estou aqui hoje, nessa manhã, para poder falar um pouco acerca disso, ok? Então, quando nós falamos de planejamento, nós precisamos criar uma estrutura de planejamento. Por quê? Qual a necessidade de um planejamento estratégico? É simples, porque quando eu olho para esta ferramenta, eu vou chamar aqui planejamento estratégico de PE, quando nós olhamos para o PE, nós vamos compreender que há uma necessidade de desenvolver isso em fases. Não é simplesmente como às vezes eu ouço alguns pastores: vamos fazer um planejamento estratégico. Aí começa a lançar metas, começa a lançar objetivos e começa a fazer aquela lista de coisas que é para ser alcançado no próximo ano. Nós estamos aqui no final do ano e muitos estão já se preparando e se planejando para 2022, que estamos aqui já em novembro de 2021. Então, chega nesse momento, chega das reuniões, começa a colocar no papel e começa a projetar questões para o ano, e assim vai virando ano após ano, e não existe um planejamento a longo prazo, não existe um planejamento onde se deslumbra aquilo que a instituição deseja alcançar a um longo prazo, mas simplesmente um planejamento a curto prazo, isto é, o que eu vou alcançar o ano que vem. O ano que vem nós vamos começar a construção, o ano que vem nós vamos fazer eventos de senhora em tal lugar, nós vamos fazer um encontro de pastores em outro, nós vamos fazer...
e acaba que vivendo apenas num planejamento tático operacional e nunca chega no nível de um planejamento estratégico. E é por isso que eu quero falar rapidamente aqui sobre isso. Quando eu disse no vídeo passado, eu vou deixar aqui um link para vocês possam reassisti-lo, né, caso você tenha interesse. Eu disse que depois falaria do planejamento estratégico, tático e operacional. Eu não vou aqui aprofundar, ok? Em um outro momento eu vou estar falando de cada um especificamente, mas vou estar apenas dando um toque aqui sobre essa necessidade, quais os processos que nós vamos percorrer no decorrer disso. Da primeira fase que nós vamos trabalhar futuramente nos próximos vídeos será a fase aqui da proposta, criação da proposta. Quando nós trabalhamos em diretoria, quando nós trabalhamos com um conselho, com um grupo, a proposta precisa surgir para quê? Para poder trazer esse assunto. Às vezes, o próprio líder, o presidente, ou às vezes aquela pessoa que está à frente da comissão ou à frente do conselho, ele não tem o conhecimento, ele não tem o entendimento da importância que é ter um planejamento estratégico. Então, é necessário criar uma proposta razoável, geral, e apresentar para essa diretoria, para esse líder. Talvez você seja o pastor de uma congregação e ver a necessidade de desenvolver isso na sua região. Então, leve a proposta. Depois que criar uma proposta, ou depois que desenvolver essa proposta geral, é importante trazer a mobilização administrativa, que é exatamente apresentar isso de maneira pontual para os seus diretores. E aí, depois que vocês apresentarem e haver a aprovação, óbvio que nós teremos aí os ajustes, porque quando se cria uma proposta, você vai partir de alguma coisa, né? Então, você vai partir daquilo que você tem como conceito, como necessidade. Isso é simplesmente algo para dar o pontapé inicial, mas depois vai vir os ajustes do que se propõe, ou datas, cronogramas, e aí sim você vai criar uma estrutura para pesquisar as áreas que são as áreas mais desafiadoras dentro dessa instituição, dentro da sua igreja, e as áreas que precisam ser potencializadas, isto é, áreas que são boas, áreas que são positivas, mas que precisam melhorar. Então, como vocês irão fazer isso? Criando uma estrutura de pesquisa institucional, ou alguns conhecem como feedback 360, outros vão olhar uma pesquisa de clima organizacional, ou pesquisa sobre como funciona a cultura desta instituição. Enfim, vocês precisam formular questionários que possam tratar tanto de questões voltadas à liderança, quanto questões voltadas à membresia, quanto questões sobre a igreja no local onde ela está. Então, a partir desse formulário de pesquisa, depois nós vamos gravar ensinando vocês como fazer algo bacana e que atenda à sua instituição. Você vai fazer com que esse formulário chegue aos membros da sua igreja, aos membros da liderança, e eles vão responder. A partir desse momento em que criar-se essa pesquisa, nós estamos aqui na fase 5, e desenvolver, realizar essa pesquisa, vai ser processado os dados. É importante, nesse momento, salientar que essa pesquisa ela precisa ser tangível, né? Uma pesquisa que consiga, ao final dela, criar ali dados gráficos que possam representar, de maneira resumida, mas bem objetiva, de maneira profunda, a realidade atual dessa instituição, como satisfação da igreja em relação à liderança, a satisfação da liderança em trabalhar nessa instituição. Então, assim, todos os critérios precisam ser avaliados. Como está a missão, como estão os valores dessa igreja, será que isso tem, será que isso é exposto para todo mundo, será que todos conhecem aonde a igreja quer chegar daqui a 5 anos, 2, 3 anos, será que os líderes estão felizes em estar pregando o evangelho nessa instituição? Porque é fato, o ministério pastoral, gente, ele pode ser exercido em qualquer circunstância, em qualquer momento. Você pode estar filiado a uma convenção ou não, você pode fazer parte de um presbitério ou não, o seu ministério é pessoal. E isso você pode estar recebendo salário ou não, você pode estar
pastoreando uma igreja local, assumindo a liderança dela ou não, ministério pastoral, você exerce ele em qualquer lugar, em qualquer momento, né, porque o Senhor te chamou individualmente para isso. É fato que quando nós ajuntamos as nossas forças e nos aliançamos, nós nos potencializamos e nos fortalecemos como instituição, como igreja, e você consegue, e muitas vezes, fazer melhor do que se faria sozinho, né? Então, mas é importante perceber se esse líder está feliz nessa instituição, está bem, e se não estiver, quais são as causas, como está a família desse líder, como está o ministério dele, como ele tem lidado com o pecado, como ele tem lidado com suas fraquezas, porque não é porque é líder ou é pastor que não se tem fraquezas, que não se tem adversidades, que não se tem lutas na carne. Então, todas essas circunstâncias você pode medir. Este é um momento de construir um questionário para chegarmos a um diagnóstico, que é a fase 7, sobre a realidade dessa instituição no momento, como ela está verdadeiramente. E aí, a partir desse diagnóstico, a partir dessa visão geral de como se encontra essa igreja, denominação, presbitério, enfim, como se encontra essa instituição, você vai ter vários elementos ali que vai estar contribuindo para chegar para essa conclusão, é onde vai partir para o planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um planejamento a longo prazo. Nenhuma transformação acontece da noite para um dia. Se você verdadeiramente quer dar um upgrade na sua comunidade, na sua liderança, você precisa compreender que isso vai requerer tempo. Por quê? Porque o que nós somos é o resultado do que foi construído no passado. O seu presbitério, a sua convenção, a sua igreja é hoje o resultado do que foi investido e construído, seja propositalmente ou não. Então, o que você quer que sua igreja se torne, a sua comunidade se torne daqui para frente, vai ser fruto do que você vai construir a partir de agora, de maneira intencional, de maneira propositiva. Então, é importante entender que o estratégico ele não vislumbra o ano que vem. Vamos criar um planejamento estratégico para o ano que vem. Está errado, porque o estratégico ele tem que ter, no mínimo, ele tem um foco mínimo ali de 3, 4 anos, né, até 10 anos. Então, o foco do estratégico é isso, é uma visão macro, o objetivo macro. Né? Então, aqui é onde você vai entender qual é a visão que a nossa denominação tem acerca do propósito dela. E para saber isso, primeiro tem que entender o propósito. Quais são os valores que essa igreja defende, as bandeiras que nós defendemos, qual é a cultura institucional que nós temos. A partir disso, a igreja precisa, o líder precisa compreender qual é a missão desta denominação. Né? E isso ter de maneira clara, resumida, anotada. Né? E a partir desta missão, desenvolver sua visão. A partir dessa visão, você vai estar, então, criando os seus objetivos, né? Seus métodos para alcançar esses objetivos. Então, nós precisamos, primeiro, entender quais são os valores que temos hoje, qual é a cultura instituída hoje, e a partir disso nós vamos observar, nós gostamos da cultura que foi construída, estamos felizes com quem nós somos hoje, o que precisa melhorar, o que precisa ser deletado? É o diagnóstico. A partir do diagnóstico, criaremos um planejamento estratégico para sermos quem desejamos ser. Ok, o planejamento estratégico está na responsabilidade dos diretores. É os diretores que formulam, é os diretores que apontam o caminho, é os diretores que mostram para a instituição aonde querem chegar, porque eles estão ali representando toda a instituição. Então, a partir dessa representatividade, supõe-se que eles têm autonomia ou autoridade para desenvolver. Nada impede desse planejamento estratégico ser construído de uma maneira mais coletiva, ou por uma comissão que esses diretores possam nomear. Enfim, isso pode ser decidido de acordo às normas de cada denominação ou igreja. Então, o que seria necessário para um planejamento estratégico eficaz? Ponto 1 aqui, um diagnóstico eficaz. Se errar no diagnóstico, joga
por terra todo o planejamento, ele não vai estar de acordo à realidade daquela denominação. E para um diagnóstico assertivo, é necessário criar um formulário de pesquisa assertivo e que quem for responder compreenda, né, cada pergunta, entenda o que está se respondendo. É importante dizer que esse formulário pode ter perguntas abertas, pode, mas para uma apuração melhor, para que possamos fazer um processamento melhor, automático, é importante que sejam perguntas que eles possam responder sim, não, mas por quê, teu porquê, ou às vezes colocar numeração, né, de 0 a 10, de 1 a 10, o quanto você acredita que nós podemos ser assim. Então, perguntas mais objetivas, mas perguntas que possam ser muito fáceis ali no processamento, mas que também possa fazer com que o pesquisado responda de maneira íntegra e sincera. Não precisa ter nome da pessoa, não precisa ter dados que possam ali identificar, porque assim vai ter mais veracidade, a pessoa fica mais livre para opinar sem medo de retaliação ou de julgamento, né? Enfim, então, um formulário bem feito, que realmente atenda os anseios dessa equipe, ou dos diretores, vai gerar um diagnóstico bacana, a partir daí uma construção tranquila do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico vai focar de 3, 5 até 10 anos ali, obviamente, sempre precisando passar por um momento de adaptação ou um momento de reavaliação nesse processo. Dito do estratégico, nós passamos então para o tático. Então, se o estratégico está focado nos diretores, vamos colocar aqui presbitérios, vamos colocar aqui a presidente da igreja, nós teremos o tático. O tático vai estar focado onde? Nas lideranças locais, isto é, nas igrejas, nos conselhos das igrejas, na mesa administrativa das igrejas. Então, o estratégico, vamos colocar aqui como o presbitério ou a convenção. Depois, tático vai estar focado no conselho, que é a liderança local. A partir que essa liderança local recebe o planejamento estratégico, vão se desenvolver ali as táticas de como desenvolver aquelas estratégias de maneira mais abrangente. Nós temos o estratégico, que não precisa ser detalhado, muito detalhado, mas nós temos o tático, que vai detalhar um pouco mais o estratégico, para que as lideranças de ministérios, as lideranças de grupos de integração, quando eu falo grupo de integração, estou falando grupo de mulheres, senhoras, as redes da igreja, possam construir os seus operacionais. Porque, na realidade, quem está responsável pelo tático, está responsável por intermediar, ok? Aquilo que está no estratégico com o núcleo da igreja, os líderes da igreja. Então, o conselho da igreja vai receber aquele planejamento e vão customizar, isto é, vão aplicar de acordo à realidade local da igreja. Talvez no estratégico, como ele é mais global, vai ter lá elementos que não vai fazer sentido nenhum para uma comunidade, uma igreja que está na zona rural, porque um daqueles objetivos é exclusivo de igrejas urbanas. Então, o tático ali vai adaptá-lo. O tático vai transmitir para o operacional, que é os grupos, as redes da igreja, né, para que naquela tradução, né, naquele formato, eles possam desenvolver com a igreja dentro das suas equipes, dentro dos seus grupos, né? Então, funcionaria dentro desse conceito, construção do planejamento estratégico, tático, e aí o operacional é o mais detalhista de todos. Por quê? Porque se o estratégico de 3 a 5 anos, ou 10 anos, melhor dizendo, o tático, ele vai de 1 a 3 anos para poder ser desenvolvido. Então, ele tem uma visão mais mediana de aplicação daqueles objetivos. E já o operacional, ele vai de 3 meses a 1 ano. Ninguém vai planejar, por exemplo, um encontro de casal vamos planejar esse encontro de casal daqui a 6 anos. Não, o estratégico pode falar assim, aumentar 25% do investimento das famílias. Isso a nível
macro, né? No estratégico, ou investir 25% nos casais. O tático pode trabalhar o seguinte: realizar 3 encontros de casais nos próximos 3 anos, isto é, 1 por ano. O operacional já vai ser em 2022, então nós vamos realizar um encontro de casal. Quem é que nós vamos convidar para ser o preletor? Com quem nós vamos qual o buffet que nós vamos alugar? Então, o operacional, ele é o detalhista. Então, ele vai trabalhar isso dentro de 3 meses a 1 ano para poder conseguir organizar o evento das mulheres, o evento das senhoras. Por isso que eu disse no início que as igrejas trabalham muito mais o operacional e o tático do que propriamente o estratégico. Porque vai fazer um evento de jovens. O que ele faz? No início do ano, chama a juventude, fala, esse ano vamos fazer um evento de jovens. Ok, falou no início do ano. Aí passa o tempo, aí lembra, gente, o evento dos jovens é o mês que vem. E aí faz. Geralmente, em igrejas pequenas, às vezes que não tem uma gestão organizacional boa, acaba fazendo as coisas meio que corrido. Então, quando a gente tem essa consciência do que nós queremos a longo prazo, nós vamos construir os objetivos de médio prazo e os operacionais, que são os grupos, as redes, vão estar se responsabilizando. Eu até citei aí para vocês algo nesse sentido. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho, mas eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês, como funcionaria o nosso fluxograma. O laranja aqui é o estratégico, onde é a diretoria, vai criar esse planejamento, essa estrutura a longo prazo. E aí nós teremos, a partir do momento que o estratégico foi feito, né, que foi construído, nós vamos passar para o tático, que são as diretorias, as igrejas locais, os conselhos, que vão construir os propósitos, a forma como validar isso dentro da sua própria instituição, dentro da sua própria igreja, né, da sua denominação. E aí depois nós teremos aí o operacional, que vai estar sendo a liderança das redes, né, que vai estar desenvolvendo cada uma dessas funções. E dentro dessas redes, nós temos ali as equipes que, vamos supor, a igreja que tem 80 mulheres. Né? Então, num evento das mulheres, a líder, né, pode subdividir tarefas. Dentro do operacional, ela pode subdividir tarefas. As irmãs que vão cuidar da decoração, as irmãs que vão cuidar do buffet, as irmãs que vão cuidar da limpeza, enfim. Então, subdividir, que acaba sendo operacional também, ok? Então, nós temos a convenção, o presbitério, nós temos os conselhos da igreja, nós temos a responsabilidade dos líderes dos ministérios, dos grupos de integrações, das redes, e nós temos também esses líderes subdividindo algumas tarefas. Então, se você observar, nós teremos aqui uma quantidade de diáconos ou de pessoas que vão estar servindo e que ambos constroem tudo aquilo que nós queremos ser daqui a 5, 10 anos. Gente, o importante de fazer um planejamento estratégico é que nós temos visão a longo prazo. Nós conseguimos mensurar o quanto crescemos, evoluímos. Se nós trabalhamos simplesmente planejando dia após dia, a gente pode ocorrer que passa um tempo, a gente olha para trás e fala, meu Deus, o que nós fizemos? A gente sabe que fez muita coisa, mas a gente não consegue tangibilizar isso, tangibilizar os resultados, a gente não consegue ver se verdadeiramente estamos crescendo ou não. Porque crescimento não é só quantidade de membros. A gente precisa compreender isso. Muitas vezes nós estamos analisando as nossas igrejas, se elas estão crescendo ou não, avaliando 2 critérios, membresia e recurso financeiro. Porque, obviamente, aumentando o número de membros, vai aumentar os recursos, né? Ou talvez não, mas a tendência é que seja assim. Mas esse não é apenas o crescimento que o Senhor quer. Nós temos aí diversas denominações grandiosas, porém, quando você vai avaliar, ver os membros, eles não conhecem Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não são crentes que estão enraizados, né? São crentes sincréticos. Então, crescimento de igreja, crescimento vai muito mais além do que membresia e recursos, mas que esses membros estejam consolidados, fortalecidos na fé, que conheçam a Bíblia Sagrada, que tenha maturidade espiritual. Então, são vários fatores. E a gente só consegue tangibilizar isso
a partir de uma construção organizada da estrutura espiritual, porque eu vou estar investindo espiritualmente nessas pessoas, discipulado, mentoria, campanhas, né, propósitos, enfim, formas que eles possam se consolidados na fé, como eu vou estar trabalhando a escola dominical, quais a didática que desenvolveremos, quais os professores, as qualificações desses professores, quais os recursos didáticos, materiais, os autores que serão trabalhados para fundamentar a fé e ver se eles estão aprendendo ou não aquilo que está sendo ensinado, e também a estrutura institucional que vai precisar para organizar e gerenciar todas essas questões. Eu fui bem aqui, tentei ser o mais breve possível, mas vamos finalizar aqui com um exemplo da igreja que eu pastoreava em Itaiobeiras, né? Então, nós criamos essa estrutura e trabalhamos no decorrer dos anos que lá estivemos, fundamentada tanto na vida, uma igreja com propósito, pastor Rick Warren, também no livro dele, Uma Vida com Propósito, fundamentado também nos CCMs da igreja da Batista Central de Belo Horizonte. Então, nós temos aqui, criei toda essa estrutura, também nos materiais da Igreja Presbiteriana Renovada, quando o planejamento estratégico que nós fizemos, e aí, a partir desse, eles construíram alguns materiais e que eu utilizei também para construir. Inclusive, a própria missão e valores é resultado desse material. Eu fiz apenas alguns ajustes para a nossa denominação, para a nossa igreja local. Fica aí a sugestão. Convido vocês a construir seu planejamento estratégico. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma necessidade nisso, fale com a gente aqui, que eu vou estar à disposição para ajudá-los nesse processo. Que Deus os abençoe. Até breve. Tchau.